Boa tarde, meus irmãos. É um privilégio poder trazer a meditação na palavra do Senhor nessa tarde, aqui na capelania. E o texto que nós vamos meditar hoje será em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao 17. É um texto bastante conhecido, texto a respeito da ressurreição do filho de uma viúva. Ressurreição do filho de uma viúva. E eu vou fazer a leitura aqui. É apenas um versículo e a gente consegue também ir meditando no decorrer do tempo que nós vamos ter aqui. Então, eu vou ler o versículo, versículo 13, que diz que, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Na oração, Senhor nosso Deus, nós, quando abrimos a Tua palavra, sempre é na expectativa de ouvirmos a Tua voz, sermos edificados pelo Senhor, de ter a nossa vida transformada por Ti. E é nessa expectativa que nós abrimos a Tua palavra nesse instante, porque temos fé que o Senhor fala por meio da Tua palavra nos dias atuais. Por isso, fala aos nossos corações, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto muito conhecido, que fala a respeito do Senhor Jesus no seu ministério já bem ativo, no seu ministério, e aí ele sai da cidade de Cafarnaum, e o texto vai dizendo que depois de sair de Cafarnaum, no versículo 10, ele vai para uma cidade chamada Naim. E esse nosso texto ele vai falar a respeito de quem é o Senhor Jesus. Ele vai nos apresentar o Senhor Jesus como o Deus compassivo que visita os que sofrem. Veja bem, que esse nosso texto a respeito dessa visita do Senhor Jesus à cidade de Naim vai nos mostrar que o Senhor Jesus é o Deus compassivo que visita os que sofrem. E no nosso versículo, no primeiro versículo 11, fala que ele sai de Cafarnaum, vai em direção à cidade chamada Naim, com seus discípulos, numerosa multidão. E quando ele está chegando nessa cidade chamada Naim, bem no portão da cidade, ele encontra uma viúva e um cortejo fúnebre que é do seu único filho. A primeira lição que nós tiramos aqui, meus queridos, é que o Senhor Jesus ele é um Deus da providência. Perceba que ele sai de Cafarnaum e se dirige a essa cidade chamada Naim, uma cidade insignificante, uma cidade que o único registro das escrituras que fala a respeito dessa cidade é que é uma aldeia simples, uma aldeia sem importância política, sem importância econômica, sem importância social. E o Senhor Jesus sai de uma cidade grande, de uma região badalada como Cafarnaum e vai para essa cidade chamada Naim. Por quê? Porque Deus providenciou um encontro com essa viúva de Naim. O nosso Deus é um Deus de providência. Nosso Deus é um Deus que organiza encontros. Nosso Deus é um Deus que organiza eventos de modo a que ele tenha encontro com as pessoas. Eu sei que muitas vezes a gente gosta da palavra acaso, coincidência, palavras desse tipo. Encontrei com não sei quem, encontrei com uma pessoa conhecida, encontrei com um amigo que eu não via há muitos anos, encontrei alguém de forma fortuita. Por coincidência encontrei não sei quem, por coincidência, por acaso, tive encontro com tal pessoa. Só que, meus irmãos, para o Deus revelado nas Escrituras, não existem coincidências. Existem encontros marcados pela sua providência. E aqui nós vemos o Senhor Jesus sendo enviado por Deus para uma cidade que não tem importância nenhuma no contexto de Israel, mas ele é enviado para encontrar com essa viúva que está indo enterrar o seu filho. Então nós sempre podemos olhar para esse Deus de forma confiante, porque sabemos que ele tem colocado pessoas ao nosso redor. Pessoas ao nosso redor que têm trazido a sua palavra, que têm trazido o conforto, o consolo, que têm trazido esperança por meio de encontros casuais, por meio de encontros que muitas vezes temos, e até na questão do hospital, né? Você vê o trabalho da capelania, pessoas indo ao encontro dos enfermos, pessoas indo ao encontro com a palavra de Deus, ao encontro de pessoas numa situação delicada. Meus irmãos, isso é o Deus da providência lhes dando esse encontro. Não é obra do acaso, não é obra de coincidência. Por isso que nós nunca devemos desprezar as pessoas que nós temos encontrado ao nosso redor, porque Deus tem marcado esses encontros.
E ele tem marcado esses encontros com um propósito específico. Perceba no versículos à frente, depois de falar que ele chega nessa cidade, ele se aproxima de uma viúva. E ele vê essa viúva e se compadece dela. O Senhor Jesus não ignora essa viúva e o seu sofrimento. O Senhor Jesus não passa reto ao ver o cortejo e pensa, olha, é um cortejo fúnebre, não vai ser eu que vou ficar nesse meio. Pense bem, meus irmãos, se você está na sua cidade caminhando e você vê um enterro, a primeira coisa que a gente faz é querer atravessar a rua para fugir desse enterro. O Senhor Jesus aqui não, ele vai de encontro a essa mulher que está enterrando o seu único filho. E aí quando o texto fala de uma viúva enterrando o seu único filho, aqui, meus irmãos, nós temos resumido toda a dor dessa mulher, que já era viúva, que já não tinha um esposo e no Antigo Oriente, naquela época, a mulher dependia muito do homem, questão de trabalho, questão de proteção, questão de assistência. E o único homem da vida dela, que ela já tinha perdido seu esposo, que era o seu filho, que provavelmente era quem provia esse sustento, essa proteção, essa guarida para essa mulher, esse filho morre. Essa viúva agora, meus irmãos, está sozinha no mundo, desamparada, sem ninguém para cuidar dela. Não à toa que todo o povoado, todo o pessoal da cidade de Naim se junta a ela nesse enterro fúnebre. E o Senhor Jesus, levado por Deus até essa cidade insignificante, vê essa mulher sofrendo e se compadece dela. O Senhor Jesus não ignora o sofrimento dela. O Senhor Jesus não finge que tem nada acontecendo na vida dela. O Senhor Jesus se compadece dela. Esse é o nosso Deus. Um Deus que se compadece das dores de todos aqueles que sofrem. Eu sei que muitas vezes a gente está passando algum tipo de dificuldade e a gente sempre pensa, né? Que, você não entende o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando. Mas o recado que esse texto nos mostra é que o Senhor Jesus sabe sim todas as nossas dores. Isaías diz que ele é um homem de dores que sabe o que é padecer. As Escrituras sempre colocam o Senhor Jesus e a sua experiência humana como alguém que sofreu e que entende de dores. Por isso que ele é capaz de nos consolar. Por isso que ele é capaz de se compadecer de cada um de nós, porque ele sabe que nós estamos sofrendo. Eu sei que muitas vezes você pode achar que não. Você pode pensar num Jesus que está num local distante. Você pode pensar num Jesus que está no céu, glorificado. Você pode pensar num Jesus que não se importa com o que está acontecendo aqui na terra. Não é assim que as Escrituras falam a respeito de Jesus. Elas falam a respeito de um Deus conosco, Emmanuel, que se compadece. Que mesmo na glória, a destra de Deus Pai se compadece das nossas dores, do nosso sofrimento. Por isso que nós não podemos ignorar esse Jesus, porque ele sabe o que nós passamos. E a ideia da compaixão, de se compadecer, de dividir as entranhas, de ter o mesmo sentimento, isso é compaixão, ter o mesmo sentimento. Então esse Deus da providência também é o mesmo Deus da compaixão. Não à toa que ele organiza um encontro dessa viúva sofredora e desesperada com o Senhor Jesus, que é o único que pode não somente se compadecer dela, mas também enxugar as suas lágrimas. O texto continua falando que o Senhor Jesus se aproxima do caixão, da esquife, e aí ele toca no caixão e fala, olha, levanta-te. E aí o jovem levanta, começa a conversar já, apontando justamente para o Senhor Jesus, ele é o único responsável por enxugar as nossas lágrimas. Só o Senhor Jesus pode enxugar as suas lágrimas. A gente às vezes olha essa ressurreição aqui do jovem e pensa que ressurreição é algo comum. Só que nas Escrituras não é algo comum. Ressurreição nas Escrituras não é algo que se vê toda hora. Não à toa que esse jovem depois ele morreu, porque esse é o ciclo natural da vida. Você nasce, você cresce, você morre. Ele foi ressuscitado, mas ele voltou a morrer. Mas a ideia aqui é mostrar que o Senhor Jesus, ele é sim, é autoridade e tem poder sobre a morte. E essa ressurreição também certamente aponta para uma ressurreição futura, uma ressurreição onde o Senhor Jesus glorificará e ressuscitará todos aqueles que confessam o seu nome como Salvador, enxugando de forma definitiva toda lágrima, toda dor e toda aflição, e arrancando o pecado desse mundo. O Senhor Jesus, meus irmãos, ele é o Deus compassivo, um Deus de providência, um Deus que organiza encontros, de modo que a gente, por meio desses encontros, nós somos consolados, nós somos alcançados pela sua compaixão e também nós somos ressuscitados das nossas dores.
E também é bom importante lembrar que a própria palavra do Senhor Jesus é interessante perceber. Com uma única palavra, ele fala, levanta-te. E o jovem levanta. Há muito alvoroço nas igrejas a respeito de como o Senhor Jesus atua, o seu poder, a sua autoridade. E aqui é uma simples palavra. Deus, quando quer fazer as coisas, é uma simples palavra. Foi assim lá no Gênesis. Haja luz, houve luz. Haja animais, houve animais. Haja um homem, houve um homem. Não há alvoroço, não há espetáculos para o Senhor Jesus atuar. Da mesma forma, quando ele, na cruz do Calvário, fala, olha, está consumado, e ali sim estava consumado toda a dívida do pecado e toda a vitória contra o pecado. A palavra do Senhor Jesus é assim. E é interessante perceber que é a palavra do Senhor Jesus também que nos ressuscita espiritualmente. O apóstolo Paulo diz que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, o homem não tem comunhão com Deus por causa do pecado e essa morte espiritual. E é somente por meio do poder da palavra de Deus, da pregação do Evangelho, dessa ministração do Evangelho, que o Espírito Santo atua ressuscitando os homens e trazendo eles à vida. E vida, muitas vezes, nas Escrituras, não pense vida como respirar, como esse ato de respirar, de fazer coisas, e morrer e morte é a ideia de alguém enterrado dentro de um caixão. Não pense só nesses aspectos. Muitas vezes, na Escritura, vida tem a ver com comunhão com Deus e morte com separação com Deus. Nós, meus irmãos, por causa do pecado, todos estamos mortos espiritualmente. E somente por meio da palavra do Senhor Jesus, assim como foi com esse jovem, ele falando, levanta-te, é que nós vamos ser revividos espiritualmente por meio da habitação do Espírito Santo em nós. Esse é como aquela história do vale de ossos secos, do profeta, que ele começa a falar e os ossos começam a se mexer, começam a criar carne. É isso. O poder da palavra do Senhor Jesus é suficiente para ressuscitar as nossas vidas. Não somente nessa vida e morte espiritual, mas também na vida eterna, quando ele retornar em glória e levar todos aqueles por si. Que nós não nos esqueçamos do nosso Senhor Jesus, que é o Deus da compaixão, que visita aqueles que sofrem e que, por meio da palavra do seu poder, consola as nossas vidas nessa vida e na vida eterna. E nós não nos esqueçamos que o Senhor Jesus tem compaixão sim das nossas dores e sente e entende todas as nossas dores e que nós podemos ir até Ele no meio do nosso sofrimento, porque Ele se importa. Ele é um Deus conosco. E por meio da sua palavra Ele vai restaurar as nossas vidas. É por meio da palavra de Deus que você pode ter a sua vida restaurada, o seu casamento restaurado, a sua família restaurada, a sua vida ressuscitada. É a palavra de Deus que tem poder para isso. Então não ignore e nem menospreze a palavra de Deus. Busque ela. Ainda mais nesses tempos de pandemia, de isolamento social, é a palavra de Deus que vai fazer com que todas as coisas aconteçam na minha vida e na sua vida, sempre que nós estivermos ainda existindo nesse mundo. Amém? Vou fazer uma oração para encerrar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por ser esse Deus de compaixão, bondoso, que se importa com as nossas dores, que nos visita, que vem, Pai, de braços abertos para consolar, para enxugar toda a lágrima que há em nós. E que por meio do teu poder, Pai, é suficiente também para nos ressuscitar, para nos levantar da nossa morte, apatia espiritual. Age, Pai, nas nossas vidas. Age por meio da tua palavra nas nossas vidas, é o que nós pedimos. No nome do Senhor Jesus. Amém.